Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre o Hannibal e o problema do diagnóstico de psicopatia à luz da psicanálise. Quando eu digo à luz da psicanálise, não é uma crítica direta que a psicanálise tem a esse tipo de diagnóstico, ou não é uma crítica direta desqualificando esse tipo de diagnóstico de outras áreas. A crítica em questão nesse vídeo são dos psicanalistas que utilizam esse termo. São os psicanalistas que trabalham com esse termo, sendo que a psicanálise não trabalha com esse tipo de diagnóstico. Um diagnóstico de psicopatia está do lado muito mais de uma psiquiatria, de uma psicóloga comportamental ou de uma psicóloga forense do que de um psicanalista, do que da psicanálise. A psicanálise trabalha com diagnóstico estrutural. O diagnóstico estrutural não toma o fenômeno como o diagnóstico de psicopatia toma o fenômeno. No caso, as manifestações, Porque vamos dar um exemplo. Um psiquiatra ou um psicólogo forense, ele vai observar, presta atenção nessa palavra, ele vai observar o comportamento desse indivíduo. Então, por exemplo, vai puxar na infância da pessoa. Ela machucava animais, ela brincava com animais mortos, como no caso do Jeff Dahmer. Ela colocava fogo na casa, ela costumava fazer xixi na cama até uma certa idade. Como que era a infância dessa pessoa? Ela era introspectiva, ela era tímida, ela era a pessoa mais popular da escola, ela tinha muitos amigos ou poucos amigos. Começa uma série de investigações, digamos assim, com base numa observação em cima de um comportamento. A psicanálise não trabalha dessa forma, nesse diagnóstico feito a partir de um fenômeno isolado ou um fenômeno isolado que, em conjunto com outros fenômenos, compõe um determinado espectro e não trabalha com esse tipo de observação que é quase uma observação científica, entre aspas, muitas aspas nessa palavra científica. O diagnóstico estrutural na psicanálise é feito através da análise e na análise. Através da escuta do analista, através do discurso do paciente, observando o sintoma aqui do paciente, como que é esse sintoma, o sintoma na histeria de uma forma, o sintoma na neurose obsessiva é outra, o psicótico, por exemplo, não faz sintoma. Então, assim, se a psicanálise tomasse o fenômeno ou a manifestação sintomática ou trabalhasse em cima dessa observação, o diagnóstico estrutural não seria um diagnóstico estrutural, porque, por exemplo, há casos do Freud, como no caso do Homem dos Ratos, por exemplo, ele tinha sintomas fóbicos, mas não significa necessariamente que ele era uma pessoa que a estrutura dele era fóbica. Não, ele era um neurótico obsessivo. O Homem dos Lobos também tinha uma fobia, não significa que ele no caso, um neurótico fóbico. O Hans, o Freud trabalha a fobia no caso Hans. A Ana O tinha pensamentos suicidas. Não significa que ela era uma suicida. A Ana O tinha, por exemplo, sintomas em relação à alimentação. Ela se recusava a se alimentar. A Ana O, nos dias de hoje, poderia ser facilmente interpretada, diagnosticada, digamos assim, como uma anoréxica, como uma bipolar, porque ela tinha mudanças de humor. Uma hora ela estava triste, introspectiva, em outros momentos ela ficava com raiva, jogava objetos nas pessoas. Então, assim, a psicanálise, o Freud não tomava o fenômeno isolado para compor uma estrutura. O diagnóstico estrutural na psicanálise é algo dificílimo de se fazer. Por quê? O sujeito pode vir a manifestar traços. Então, por exemplo, pode ser uma neurótica histérica que tenha pensamentos obsessivos, ou uma neurótica histérica que tenha, por exemplo, uma compulsão de o tempo todo levantar e arrumar a mesa, ou o tempo todo levantar e abrir mexer na maçaneta 2, 3 vezes. Não significa necessariamente que essa paciente hipotética histérica seja uma obsessiva só pelo fato dela ter uma certa compulsão de uma determinada cena ou questão. Inclusive, existe a possibilidade dessa histérica se identificar com um sintoma, por exemplo, obsessivo de um marido, de um pai, etc. Então, assim, a psicanálise ela não toma o fenômeno isolado ou o fenômeno como se fosse uma espécie de uma manifestação sintomática para compor um espectro do tipo, olha,
psicopatas têm dificuldade de se relacionar, psicopatas não compreendem certas coisas, ou o psicopata ele consegue ler muito bem as pessoas e ele consegue fingir e ele consegue enganar e ele é extremamente manipulador. Então olha só, todas essas características compõem um espectro. Só que a psicanálise não trabalha dessa forma. Por que eu escolhi o personagem do Hannibal? Porque, ao meu ver, na ficção, ele é o personagem mais enigmático em relação à psicopatia, principalmente para psicólogos forenses ou psiquiatras, porque ele desafia um pouco essas leis. Quando eu digo essas leis, eu quero dizer essas regrinhas do tipo. Vou contar um pouco da história do Hannibal. O Hannibal, ele sofreu um trauma absurdo na infância dele. Que trauma foi esse? Ele acabou sendo prisioneiro de soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Vivia ele e a irmã dele, que era Hannah. E esses soldados ali na guerra acabaram matando a irmã dele e comendo a carne da irmã dele. E deu para o Hannibal para comer. Só que o Hannibal comeu o corpo, a carne da irmã, sem saber. Então, assim, esses homens eram homens sujos, eram homens grotescos, eram verdadeiros monstros que, canibalizaram a irmã dele e ainda deram para ele de comer sem ele saber. O Hannibal cresce, depois de ter sofrido esse trauma, ele perde a irmã, perde a família, ele é enviado para uma espécie de um reformatório, lá ele sofre inúmeros abusos também, e começa a construção desse personagem que é um canibal, assim como os soldados que comeram a carne da irmã dele. Só que a diferença do Hannibal é que ele é muito mais sofisticado. Há uma certa sofisticação quase que artística ou ética em torno dos assassinatos dele. Principalmente em torno do ato dele de comer a carne humana. Por quê? Esses soldados comeram a carne humana da irmã dele de uma forma muito animalesca, digamos assim, Cortou a carne da irmã dele, fritou e comeu. O Hannibal não, ele mata as vítimas dele e faz pratos belíssimos. Então, assim, ele pode pegar um fígado de uma pessoa e transformar com um prato com vieiras, com escargot, ou seja lá o que for. Ele é um cara super culto, politizado, inteligente, ele é calmo, ele é um psiquiatra, na verdade. No Silêncio Inocentes nós descobrimos isso, não é o primeiro filme da série, mas é a primeira vez que temos contato com o personagem. Ele é um psiquiatra, já tratou certos pacientes, ele é um cara inteligentíssimo, frio, calculista, tem uma cena do livro que ele morde e ele arranca um pedaço da orelha, ou da bochecha, se eu não me engano, de um dos enfermeiros que foi tratar ou tirar alguma comida e o batimento dele não passou de 60 e pouco. Então, assim, ele passa pelo polígrafo com muita facilidade, no primeiro livro do Hannibal. E no filme também, Hannibal, A Origem, mostra isso também. Ele é super calmo, culto, inteligente, mas ele é um serial killer. Ele é um serial killer que ele matou inúmeras vítimas e foi preso por conta disso. E tem uma inteligência acima da média. Só que no filme muito se discute a relação que ele tem, por exemplo, com a Clarice Starling, que é a personagem interpretada pela Jodie Foster, que é uma detetive, que no primeiro filme ela está investigando o Buffalo Bill, que é um serial killer que mata mulheres brancas com um certo tipo físico, porque ele mata essas mulheres, arranca a pele dessas mulheres e ele está costurando para construir uma roupa, porque ele acredita que está se transformando numa mulher. Aqui no filme, o delírio do Buffalo Bill é um delírio que, de certa forma, ele acredita estar se transformando numa mulher. E ele passa o ato literalmente matando mulheres e arrancando a pele dessas mulheres, e fazendo uma roupa. Então, assim, à luz da psicanálise, o Buffalo Bill dos Silêncios Inocentes e o Francis também, que é o Fada do Dente, do livro Dragão Vermelho, podem ser lidos como psicóticos. Então, assim, a gente já pode abrir essa discussão em torno da psicopatia em relação a isso, porque nem todo psicopata é necessariamente um perverso.
Há psicopatas, entre aspas, psicopatas aqui à luz da psiquiatria e da comportamental, que não são perversos, são psicóticos. Então, por exemplo, vou dar 3 exemplos para vocês. A Aileen Wuornos foi uma serial killer dos Estados Unidos, foi vendida pela mídia, né, como a primeira serial killer dos Estados Unidos. Ela matou 4 ou 5 homens. Esse número é muito ambíguo, ela aumentou algumas vezes, a mídia também aumentou, mas o que aconteceu com a Aileen? Ela era uma prostituta de beira de estrada, desde os 11, 12 anos de idade, sofreu inúmeros abusos sexuais por parte de outros homens, inclusive do seu avô. Um dia, durante um programa, um homem tentou estuprá-la. Ela abriu o porta-luva do carro, tirou uma arma, calibre 28, se não me engano, e matou esse homem que tentou estuprá-la. Depois disso, os outros clientes que ela veio a ter, ela matou também. Por quê? Dá-se a entender, né, à luz da psicanálise, se você for estudar a vida da Aileen, dar uma olhada nas entrevistas, o discurso dela é um discurso muito desconexo. E podemos, né, deduzir que está muito mais para o lado de um delírio ali, um delírio, por exemplo, do tipo... muito com a presença desse imaginário do tipo ele ou eu, né? Então assim, ela matava esses outros caras porque ela acreditava que ela seria estuprada. Está muito mais pro lado de uma passagem ao ato do que necessariamente um assassinato premeditado por uma serial killer extremamente inteligente, meticulosa, fria e calculista. Essa já é um primeiro ponto que podemos destacar, né? Que essa noção de que as pessoas acreditam que todo psicopata possui uma inteligência acima da média, que são super inteligentes, etc, etc. O Pedrinho Matador também tem todo um discurso, que se você for parar para analisar a relação que ele tinha com o pai dele, né? O nome, Pedrinho Matador, esse senso de justiceiro, né? De só matar quem merece, só assassino, ladrão, estuprador, não matar mulheres nem crianças, toda a narrativa que ele constrói em cima desse mito do Pedrinho, né, desse justiceiro, desse matador. O Vampiro de Niterói, que na minha opinião é o melhor exemplo, né, porque assim, ele matou crianças, cortou essas crianças, bebeu o sangue dessas crianças, mutilou essas crianças, porque ele acreditava que com menos de 7 anos de idade essas crianças iriam para o céu, porque ele ouviu isso numa pregação durante um culto na Universal, na televisão. Então, assim, ele estava ali num delírio. Tanto que o Vampiro de Niterói não foi preso numa prisão, mas ele foi colocado numa instituição psiquiátrica, né? Foi diagnosticado com uma esquizofrenia paranoide. Então, é um exemplo, né, que nós podemos pensar em relação a essa ideia, né, que todo psicopata é um perverso. Por quê? A pessoa, quando tem essa concepção que todo psicopata é um perverso, ela está lendo e estudando a perversão não como um diagnóstico estrutural, como Freud colocou e o Lacan também discute e coloca, mas como um fenômeno. Ela toma a perversão aqui como um fenômeno igual a comportamental às vezes toma. Então, assim, está tomando a perversão não como uma estrutura clínica, com um modo particular de lidar com o outro, com a castração, com a lei, com o gozo. Ela não está tomando dessa forma. Ela está tomando a perversão com base em atos perversos. Isso não é psicanálise. Isso não é psicanálise. Psiquiatras forenses podem fazer isso. Psicólogos comportamentais podem vir a fazer isso. Mas isso não é psicanálise. Então, assim, é muito importante marcar isso, porque acontece com muita frequência dentro da comunidade da psicanálise as pessoas terem uma certa... A palavra não é apreço, mas existe uma romantização muito grande em torno da psicopatia. Hoje em dia quase todo mundo é psicopata. Tipo, qualquer pessoa que tem ou comete algum ato que de alguma forma transgride a lei ou que de alguma forma transgride as normas morais e éticas ou religiosas, essa pessoa rapidamente é tomada como um psicopata. Então, assim, a psicanálise não trabalha dessa forma. Há também uma romantização absurda em cima disso. E há uma romantização neurótica. Porque o neurótico, ele pressupõe que o perverso aqui, no caso, entre aspas, esse psicopata, tem um gozo desenfreado, tem um gozo sem limites, que o perverso pode fazer o que ele quiser, porque ele desmente a lei. Então, assim, é uma fantasia e uma suposição neurótica.
toda essa romantização em torno desses ditos, entre aspas, psicopatas. Porque eles infringem, ou melhor, eles transgridem a lei, uma lei que o neurótico, em sua fantasia, no seu íntimo, gostaria de transgredir, gostaria aqui, entre aspas, um desejo inconsciente aqui de transgredir. Por exemplo, fantasias de assassinato, neuróticos podem vir a ter, fantasias de pedofilia, alguns neuróticos podem vir a ter, fantasias de abuso sexual, fantasias de estupro, fantasias de tortura. A questão é a seguinte: o perverso coloca em ato aquilo que o neurótico fantasia no seu íntimo, no seu inconsciente. Então, assim, o neurótico ele tem um modo particular de lidar com a lei, de lidar com a castração, que é a contragosto. Então, assim, é uma noção também muito equivocada acreditar que o neurótico aceita de bom grado a castração. Então, assim, o diagnóstico da perversão é um diagnóstico estrutural. O Freud trabalhou isso, a questão do desejo na perversão, a relação que o perverso tem com a lei, com o desmentido. E tem outro termo também que alguns psicanalistas usam como denegação. A relação que o perverso tem com a diferença sexual, né? O momento que o perverso se depara, né, com o fato de que a mãe não tem pênis, né? A relação que o perverso tem com o fetiche, a relação que o perverso tem com o exibicionismo, com o voyeurismo, com o sadismo, com o masoquismo, a relação que o perverso tem com o gozo, com o outro. Então, assim, é uma estrutura hiper mega ultra complexa que as pessoas, pessoalmente, algumas das pessoas da psicanálise acabam reduzindo a fenômenos, acaba tomando a perversidade ou atos perversos como um fenômeno que compõe a estrutura perversa. Isso não está certo. Então, assim, há aulas específicas que eu já dei nos 2 grupos de estudo sobre perversão. No grupo do Freud eu trabalhei bastante a questão do pai, né? A figura do pai, a função do pai, a lei do pai, como que é o pai na perversão, o pai nas estruturas clínicas. Trabalho bastante a castração na perversão, que é importantíssima para a compreensão da estrutura. Já trabalhei no grupo do Lacan também, o caso do Jeffrey Dahmer, onde eu exponho, né, a perversão e a psicose também, é uma discussão. Trabalhei também o caso do Ted Bundy, onde eu fiz a mesma pegada do Jeffrey, mas pontuando outras questões em torno desse diagnóstico de psicopatia e dessa relação entre o assassinato e a passagem ao ato, a castração, né, a diferença sexual, o fetiche, posição, né, masoquista, sádica. Todas essas questões que eu abordei nesse vídeo, tem aulas específicas sobre isso, né, para caso alguém tenha um interesse. Mas o mais importante, né, desse vídeo, na minha opinião, é tomar, às vezes, esse diagnóstico que as pessoas acabam fazendo, né, de psicopatia como referência para a psicanálise. E isso não é correto. Por isso que eu usei como exemplo o Hannibal, porque o Hannibal foge dessas leis. Por exemplo, o Hannibal não matou animais durante a infância. O Hannibal não colocou fogo na casa. O Hannibal não... Entendeu? O Hannibal sofreu um trauma. Alguns psicopatas sofreram traumas na infância, a maioria deles. O Ted sofreu, o Jeffrey, o Henry Lee Lucas, enfim, vários serial killers que a gente pode colocar que sofreram traumas. Mas tomar o trauma de forma isolada como um fator determinante não é algo que a psicanálise faz. Por quê? Cada sujeito tem um modo singular de lidar com determinadas situações. Então, assim, o que pode ter sido uma cena traumática para uma pessoa, para outra não foi. Então, assim, tomar também o trauma aqui de forma isolada e determinista não é o que a psicanálise faz. Então, assim, mas é porque ele também sofreu abuso. E tem pessoas neuróticas que sofreram abusos sexuais, que sofreram tortura na infância, que foram abusadas às vezes pelo avô, pelo próprio pai e não se tornaram psicopatas. Tem pessoas, por exemplo, que durante a infância tinham brincadeiras de colocar fogo nas coisas e, por exemplo, se tornaram bombeiras. Tem pessoas que durante a infância tinham brincadeiras de cortar animais para ver como é que era dentro e se tornaram cirurgiões, se tornaram médicos, ou trabalham com taxidermia, ou trabalham com questões, né, essas pessoas, né, que trabalham no ML, né? Então, assim, não deve ser tomado como um fator determinante. Porque quando é tomado dessa forma, mais uma vez, não é psicanálise,
É tudo menos psicanálise. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tiver um interesse nas aulas específicas sobre a estrutura da perversão, tanto em Freud quanto em Lacan, só mandar uma mensagem no privado.